É uma alegria estar aqui com vocês nesse ano de 2021, né? Para que a gente possa começar a iniciar um curso novo, o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde, com certeza, nós vamos poder aprender muitas coisas, vamos aprofundar o nosso conhecimento e trabalhar a nossa intimidade. Então, para começar o nosso estudo de hoje, eu vou pedir a Jane para fazer a nossa prece inicial. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e, reunidos com muita alegria, nesse retorno ao nosso estudo, ao nosso grupo de estudo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos dão amparo, que nos inspiram, que nos envolvem nesse momento em que nós estamos aqui, Senhor, para estudar o Teu Evangelho. Esse ano, vamos estudar todo o Evangelho segundo o Espiritismo, de uma maneira mais aprofundada, o que vai nos dar a oportunidade de conhecer melhor os ensinamentos trazidos por Jesus e de nos incentivar, certamente, a colocá-las em prática, nos auxiliando, assim, a desenvolver o nosso conhecimento e o nosso aprimoramento espiritual. Estamos muito gratos de podermos estar aqui hoje, nesse momento tão difícil. Muitas vezes, com tantos sentimentos de tristeza, pela perda de amigos, conhecidos, enfim, dos nossos irmãos que fazem parte do nosso grupo de oração. Mas aqui estamos, Senhor, comprometidos com o nosso objetivo de estudarmos, trocarmos experiências, fazermos reflexões, para que um possa ajudar o outro a progredir, a se aprimorar. Que cada um de nós que aqui está, encarnados, desencarnados, possamos receber de Ti toda a energia necessária para que tenhamos saúde, condições de sempre estarmos aqui. E aqueles irmãos também que chegarão ou que virão em outras reuniões, que eles também recebam. Que a cabana, nossa casa querida, que nos oferece esta grande oportunidade, esse espaço de estudo, de aprimoramento espiritual, possa também receber das Tuas bênçãos e da Tua presença constante lá na nossa cabana e também entre nós, onde quer que estejamos. Abençoa a nossa irmã Valéria para que o estudo de hoje seja bem proveitoso e possa nos ajudar bastante. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, hoje nós vamos dar início ao estudo do livro. E hoje nós vamos trazer a apresentação, o prefácio do livro. E, como sempre, vamos debatendo, vamos interagindo, porque é uma reunião em que todos devem participar, né? Esse é o nosso objetivo, é o nosso estímulo, de poder participar, estar inseridos verdadeiramente na reunião. Por isso, é tão importante que essa reunião, vocês estejam presentes. As pessoas que queiram participar, elas venham para essa reunião do Zoom.
porque a gente ouve muita coisa. Claro que é muito proveitoso mesmo nós ouvirmos, vermos palestras, seminários, né? Principalmente nessa época que nós nos encontramos, que não podemos estar presentes. Mas quando há possibilidade de nós interagirmos, de fazermos perguntas, indagações a respeito do tema, é muito importante, né? E isso é que facilita a nossa compreensão e nos incentiva a prosseguir. Então, eu conto com a ajuda de todos. Essa semana, eu vou colocar também lá no nosso grupo os estudos, né? Os temas que serão abordados. Eu até teria colocado, mas foi uma semana bem complicadinha aqui para mim e acabei esquecendo, porque já está pronta a programação. Então, eu vou colocar para que vocês saibam, porque vocês podem fazer a leitura antes. Sempre é importante, né? Porque a gente aproveita mais. Então, eu vou começar, vou compartilhar aqui um material com vocês, para que a gente possa Peraí, só um instantinho que eu mexi aqui. Assim. Estava aparecendo grande para mim. Bem, então, o estudo que nós vamos fazer desse livro maravilhoso, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e que ele venha com as vibrações do Cristo nos envolver, nos encher de alegria nesses tempos difíceis, porque a boa nova quer dizer boas notícias, coisas alegres, felizes, propósitos para a nossa vida, orientação para que possamos seguir sempre, né, em frente, sem nos abalarmos tanto com as circunstâncias que vivemos. E não temos vivido circunstâncias muito fáceis, todos nós, né? Alguns mais, outros menos, mas todos nós, inseridos nesse mundo de provas e expiações que vivemos, estamos à mercê de todas essas questões pelas quais estamos vendo, vivendo e passando. Então, que esse estudo, essa aproximação maior com Cristo, possa realmente nos energizar, nos encher de alegria, daquele espírito de esperança, de acomodando, interiorizando, internalizando os ensinamentos de Jesus, nós vamos conseguir praticar. Então, é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Eu começo hoje com uma explicação a respeito do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, dado por Herculano Pires, em que ele diz: este livro foi publicado inicialmente com o título de Imitação do Evangelho. Quando saiu o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o nome dado posteriormente, ele saiu com esse título, Imitação do Evangelho. E Kardec explica o seguinte: mais tarde, por força das observações reiteradas do senhor Didier, que foi quem editou, né, os livros de Kardec, e de outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos de O Livro dos Espíritos e representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. Então, ele é calcado na terceira parte do Livro dos Espíritos. A 9 de agosto de 1863, Kardec recebeu uma comunicação dos seus guias sobre a elaboração desse livro,
a comunicação assinalava o seguinte: esse livro de doutrina terá influência considerável, porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações em sua vida prática. Dele aurirão instruções excelentes. Fizeste bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Então, os guias espirituais disseram isso a Kardec. Em comunicação posterior, em 14 de setembro de 1863, declaravam os guias de Kardec: nossa ação, principalmente a do Espírito da Verdade, é constante ao teu redor. Vejam só, nossa ação, principalmente a do Espírito da Verdade, é constante ao teu redor. E de tal maneira que não a podes negar. Assim, não entrarei em detalhes desnecessários sobre o plano da tua obra, que, segundo os meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Porque Kardec não tinha uma mediunidade ostensiva, né? Mas todos nós somos médiuns, né? Então, eles inspiraram ele a modificar as coisas, algumas coisas, né? E que deu uma outra geral, né? No livro. Kardec era um homem de muito conhecimento que ele já trazia e que ele tinha nessa última encarnação, né? Pelos estudos, por todo o processo que ele passou de educador, de cientista, de filosofia, de estudioso, de línguas, de tudo, né? E então era fácil, né? Porque ele já tinha uma mente, um espírito traçado para aquilo, porque ele foi escolhido. Claro, se ele não tivesse cedido, aceitado este convite do Cristo, outro tomaria o seu lugar. Mas ele era a pessoa escolhida, porque ele tinha um preparo necessário para realizar todas essas coisas, né? Nós devemos a doutrina espírita aos espíritos superiores que trouxeram, mas devemos a ele. Porque ele, por diversas vezes, ele discutiu no sentido de dialogar com os espíritos e até afirmando a alguns que estavam enganados e equivocados. Hoje nós sabemos disso pelos estudos feitos posteriormente, né? Na atualidade, muitas coisas nos são colocadas que antigamente não eram colocadas, não tinha como saber, mas hoje, através da grande pesquisa que é feita, nós temos esse conhecimento. Então, os espíritos continuam a dizer a Kardec, e logo adiante acentuado: com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes. E já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Veja que coisa profunda, né? Será que ele estava querendo dizer com isso, né? Estas comunicações, cuja leitura completa pode ser em obras póstumas, tudo isso está em obras póstumas, revelam-nos a importância fundamental de o Evangelho segundo o Espiritismo na codificação kardeciana. Enquanto o Livro dos Espíritos nos apresenta a filosofia,
espírita, em sua inteireza, o livro dos médiuns, a ciência espírita, em seu desenvolvimento. Este livro, o Evangelho, nos oferece a base e o roteiro da religião espírita. Livro de cabeceira, de leitura diária obrigatória, de leitura preparatória de reuniões doutrinárias, deve ser encarado também como livro de estudo para melhor compreensão da doutrina. Isso quem nos diz é Herculano Pires, né? Então, é bom até a gente, para quem está atuante dentro da Casa Espírita, ele coloca de leitura diária obrigatória, de leitura preparatória de reuniões doutrinárias. Vejam a importância do que se faz antes das reuniões doutrinárias. Que livro? Que leitura? Qual é o estudo? Será que isso vai beneficiar esses momentos? Não é a nossa aula de hoje, mas a gente sempre pega alguma coisinha para dar uma pinceladinha e dar um alerta, né? Às vezes, as pessoas que têm outra ideia e pensam que devem realizar outro tipo de estudo que não seja aquele que é necessário, que anteceda a uma reunião mediúnica, que não pode ser nada diferente do Evangelho. Então, ele diz, a introdução e o capítulo 1, não, livros de cabeceira, leitura diária, leitura preparatória de reuniões doutrinárias deve ser encarado também como livro de estudo para melhor compreensão da doutrina. A comunicação do espírito, da verdade, colocada como prefácio, deve ser lido atentamente pelos estudiosos, pois cada uma de suas frases tem um sentido mais profundo do que parece a primeira leitura. A introdução e o capítulo 1 constituem verdadeiro estudo sobre a natureza, o sentido, a finalidade do espiritismo. Devem ser estudados atenciosamente e não apenas livros. Formam uma peça de grande valor para a verdadeira compreensão da doutrina. Então, a gente pode ver que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é só a parte religiosa, isto é, a parte moral que o Evangelho nos oferta, mas é também doutrina espírita dentro da parte da filosofia e da ciência, porque devemos estudar juntos. Allan Kardec, ao estudar a ciência e a filosofia espírita, ele percebeu que ambas, a ciência e a filosofia, levavam o homem a uma atitude moral, que é exatamente ensinada e vivida por Jesus. Então, ele escreveu essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ela contém um prefácio, uma mensagem vinda através da mediunidade, assinada pelo Espírito de verdade. Então, Kardec justifica a sua colocação porque resume a um tempo verdadeiro o caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Então, após ao prefácio, existe uma introdução com 4 itens sobre o objetivo do livro, que nós vamos tratar hoje também. A autoridade da doutrina espírita, notícias históricas ligadas ao Novo Testamento, e a apresentação de Sócrates e Platão como precursores da doutrina cristã e do Espiritismo, que serão dadas na semana que vem pela Adriana. Seguem-se 28 capítulos, todos baseados em ensinos de Jesus, interpretados à luz dos princípios básicos do Espiritismo, da existência de Deus, da pré-existência e imortalidade da alma, do espírito, a reencarnação, a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados e a pluralidade dos mundos habitados.
Embora nesse livro Kardec raciocine sobre ensinos evangélicos, destacando o aspecto moral e religioso da doutrina, existe nele ciência e filosofia, como acabamos de falar, visto ser o Espiritismo um corpo doutrinário homogêneo, onde ambos se unem com a religião. Não se pode falar desta sem falar naquelas. Os três aspectos estão interligados. Separá-los será mutilar a doutrina que foi codificada por Allan Kardec, partindo das relações dos espíritos, da sequência dos seguintes passos. Ciência espírita levando à filosofia espírita, e ambas desaguando na religião espírita. Quase todos, se tiver alguém para adicionar, tá, Jane? Você adiciona para mim, por favor. Quase todos os capítulos têm uma ou mais citações de Jesus, agrupadas segundo o tema, retirados do Novo Testamento, com explicações de Kardec e instruções dos Espíritos. Então, vamos lá. Vamos ao prefácio. Eu vou ler o prefácio todo e depois nós vamos conversar, ok? E o prefácio, como nós dissemos, é uma mensagem do Espírito de verdade. Ele começa: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um exército imenso que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e o coro dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. É uma beleza essa mensagem, né? É uma poesia, né? E também traz um profundo conhecimento para todos nós. Então, vamos voltar aqui. Depois nós vamos pegar lá o gancho que eu já coloquei, mas quero ouvir um pouco de vocês. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um exército imenso que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra. Quem são esses Espíritos do Senhor? Aqueles que vieram trazer-nos, através até do Kardec, né, toda a verdade prometida por Jesus na época quando ele disse que iria mandar o Consolador. Alguém gostaria de destacar alguma coisa nesse pequeno trecho da mensagem? Então, Está me ouvindo? Estou. Ah, tá, tudo bem. Claro, não só esses, mas
todos os espíritos angélicos puros, além dos outros superiores, né? Kardec dividiu, né? Ele classificou os espíritos, né? Fez lá a classificação. A primeira ordem dos espíritos são esses espíritos, os espíritos puros, são os espíritos mais elevados, são os espíritos, como a Teresa falou, os espíritos angélicos. Tem a segunda ordem, que são os espíritos bons, que são aqueles que já cultivam o bem, que são as virtudes dos céus. Eles realizam o bem, eles vivem para realizar as virtudes em todos os lugares. E tem a terceira classe, que são os espíritos inferiores. Aqueles que ainda se comprazem em fazer o mal, aqueles que estão nesse mundo e ainda não conseguiram se desvencilhar de todo, dar o salto, né? Um salto, vamos dizer assim, um salto quântico, né? Uma elevação vibratória, mudando de faixa, evoluindo, cultivando o bem, a paz, a harmonia, o equilíbrio, tudo que nós precisamos, né? E que estamos buscando. Se nós fizéssemos uma análise sobre nós mesmos, qual seria a nossa classe? Em que classe nós estaríamos? Não queremos saber, né? Não queremos que ninguém diga, mas nós mesmos podemos fazer essa interrogação, perguntando a nós mesmos se nós somos pessoas ainda que sentimos inveja, que sentimos ciúmes, que sentimos raiva. Se a nossa resposta, ou sentimos ou já sentimos, ou sentimos uma vez, pelo menos, alguns desses sentimentos, mágoa, ressentimento, se a nossa resposta for sim, quer dizer que somos espíritos imperfeitos ainda. Se a nossa resposta for não, aí já podemos dizer que somos espíritos não puros de primeira classe, mas de segunda classe. Mas eu creio que nós ainda somos espíritos imperfeitos, porque esses sentimentos ainda fazem parte da nossa vida. Sentir raiva, ter sentimentos negativos em relação a qualquer coisa que seja. Os espíritos bons são aqueles que são os nossos anjos guardiães. Estão conosco o tempo todo, buscando nos orientar, buscando nos incentivar, buscando elevar a nossa vibração para que possamos aurir as forças do mais alto e não nos deixarmos impregnar das vibrações ruins, negativas que campeiam, né, por todo mundo, por toda a Terra, que está em transformação, está em transição, mas ainda permanece com uma carga muito grande de espíritos ainda bem atrasados, pois ainda é um planeta de provas e expiações, né? Então, esses espíritos do Senhor, que são esses espíritos angélicos, né? Esses espíritos de primeira, segunda classe, todos somos espíritos do Senhor porque fomos criados por Ele.
Mas nesse sentido em que o Espírito de Verdade nos fala, nos cita essa mensagem, nós podemos ver que são esses espíritos puros, são esses espíritos bons, né? Então, eles são tal qual um exército imenso que se movimenta ao receber o comando do Cristo, para harmonizar, amparar, proteger, orientar, inspirar a todos nós, né? Então, eles são semelhantes estrelas cadentes que vêm abrir o caminho e abrir os nossos olhos, né? E aqui nessa segunda colocação, ele fala: eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Alguém gostaria de falar alguma coisa aqui nesse trecho? Lembra alguém? Lembra alguma coisa? Ele vem, né, anunciando, né, o Espírito de Verdade, ele vem anunciando e ele nos lembra, né, Jesus, quando ele nos dizia, né, eu vos digo que é verdade. Não era assim que Jesus falava conosco? Em verdade eu vos digo, né, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser estabelecidas, né, no seu verdadeiro sentido. É o que nós estamos vendo agora? É sim, Valéria. Mas desde que dessa época, né, como diz bem a Fátima que está falando, desde dessa época, né, que antes da configuração do livro, né, acho que nós já estávamos em Kardec, todos que iam reencarnar com essa missão já estavam nesse envolvimento, né, com Jesus, desde sempre, né, vamos dizer assim, mas precisava materializar, colocar no papel algumas das coisas, né, porque no Evangelho não está tudo, porque não cabe, né? Mas, assim, então é lindo, um prefácio é lindo, eu estou aqui encantada, né, que eu estou gostando muito da sua leitura. Então, assim, desde essa época, eles já vieram com esse trabalho, e continua, porque acho que desde o advento da encarnação de Jesus, ele já veio com essa missão de dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. Cada época tem a sua possibilidade de aprender, de praticar, né? Então, é lindo, é maravilhoso. Estamos vendo isso, sim, a sua pergunta, né? Se dá para responder, né? Seria, no meu ponto de vista, estamos, sim, graças a Deus. O que nós estamos vendo, né, essa grande confusão que coloca, né, e que está escancarando para quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, aqueles que estão, vamos dizer assim, caminham com o Cristo realmente, né? E aqueles que usam o Cristo para caminhar, para alcançar os objetivos materiais de que desejam. Então, nós vemos essa grande confusão no mundo inteiro, onde religiosos falam em nome do Cristo, em nome de Deus, em nome de Jesus, para ditar normas e regras que absurdas, né, que são completamente dissociadas dos ensinamentos do Cristo. Então, nós estamos vivendo esse momento em que essas coisas irão ser restabelecidas, elas estão a caminho de se restabelecer, ainda não se restabeleceram, porque o homem ainda não acordou, não despertou ainda para isso. Por isso nós estamos passando por um momento crítico, de muita dor, de muito sofrimento. E aí eu não estou me referindo apenas à questão da pandemia, né, em si, do vírus,
acometendo as pessoas, e eu até quero registrar aqui uma coisa, aproveitando isso, e para que a gente preste atenção nas mensagens que estão chegando. Nem sempre as mensagens que estão sendo colocadas como mensagens, mesmo que sejam espíritas, nós não devemos acreditar em tudo, não. Nós devemos analisar, como nos orienta Kardec, né? Nós devemos analisar para ver se aquele conteúdo ele é um conteúdo correto, se está certo, né? Porque tem muitas mensagens que são colocadas e elas não são adequadas, elas são completamente dissociadas da verdade. Então, que colocam que pessoas de baixa vibração que estão pegando a enfermidade, o vírus, e nós não podemos dizer isso absolutamente. Isso aí é uma inverdade. Isso não tem sentido. E muita gente passa, transmite como sendo uma realidade, como uma verdade. Eurípides Barçanufo era um espírito iluminado. Ele morreu em 1918 de gripe espanhola. Será que a vibração dele era baixa? Então, acredita-se que não. Com certeza, né? A vida e a obra dele dizem por ele, né? Então, nós precisamos desconfiar, né? Nós precisamos, o espírito ele precisa analisar bastante mensagens, principalmente ditas mediúnicas, né? Porque muita gente acredita mais nas mediúnicas do que nas que alguém fala que tem propriedade, que tem conteúdo, que tem conhecimento, que é uma pessoa de caráter. Então, a gente precisa ter um certo para não replicar essas coisas, que elas não representam a verdade de modo algum. Valéria, posso falar? Sim, pode. Foi ótimo você tocar nesse assunto, porque é muito preocupante que a gente receba mensagens, porque a gente tem, primeiro lá em João, não acrediteis, meus filhos, em todos os espíritos, verificai antes se eles são de Deus. E nós temos a mensagem de Erasto, no próprio Evangelho, e eu acho que no livro dos Médiuns também, que Erasto diz, é preferível rejeitar 99 verdades do que admitir uma mentira, do que vem como sendo mediúnico. Tá. Foi muito bom você falar isso, porque a gente tem a orientação espírita de que os espíritos que nos comunicam o que deve ser comunicado, que deve chegar até nós, não são alarmistas. Não usam de alarmes, de coisas assim, como você citou no caso de... Não tem alarmismo. As mensagens são consoladoras. É preciso realmente, eu achei muito bom que você tenha tocado nesse ponto, porque está cheio disso. Inclusive, às vezes no grupo postado. Inclusive, foi postada uma mensagem, eu não escrevi nada porque eu tranquei, aí porque nós vamos começar um novo ano e ficou para trás, vai ficar para trás. Mas que dizia até isso. Então, a gente tem que ter um cuidado, né? É um cuidado. E, principalmente, eu aproveito até para pedir, né? E eu sei que todos que estão aqui presentes, eu sei que vocês não têm esse hábito, mas às vezes a gente posta uma coisa assim, alguns, né, que não participam assim diretamente do estudo, postam com vontade de trazer uma mensagem. A gente sabe que a intenção é boa, não é uma intenção de trazer nenhum alarde, nem absolutamente. Eu tenho certeza disso, todos nós temos certeza disso. Mas eu fiz questão de colocar para que a gente possa, não é porque está num grupo, ou porque está dito como espírita, ou está dito como foi o fulano que recebeu, né? Até o Chico Xavier, ou seja lá qual for, né? o médium. Nós temos que ler e temos que analisar conforme aprendemos dentro da doutrina espírita.
não é? Não é aceitar tudo como verdade. Então, essa é uma doutrina de fé raciocinada. E nós percebemos, na grande maioria, que as pessoas não raciocinam, elas aceitam tudo que é mediúnico. Elas aceitam tudo que é mediúnico. E eu volto a lembrar que Kardec, ele dialogava, discutia até com espíritos, dizendo que aquilo não poderia ser. E ele só colocava nos livros, nas obras básicas, aquilo que era racionalizado, que era analisado, aprofundado, e que realmente ele sentia que tinha vindo de vários espíritos, de vários médiuns que não se podiam comunicar de forma alguma. Então, isso é que dá a universalidade dos ensinos, e não um médium trazendo uma mensagem que nenhum outro traz. Cada um traz a sua e se toma isso como verdade. E isso não é verdade. A gente não pode esquecer disso. Vamos prosseguir, então. Então, aqui as grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e o coro dos anjos se reúnem, né? Aqui, homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Quer dizer, ele está nos convidando, né? A esse concerto divino, que é o concerto de uma orquestra em que cada um toca o seu instrumento, mas que há harmonia, que há habilidade, que há beleza, que há propósito no bem, no amor, na verdade, né? E não alguém que tem o seu instrumento e quer aparecer mais, tocar um pouco mais alto, ou notas destoantes ou diferentes para se evidenciar. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Nós temos que nos unir. Eu vou fazer aqui rápido, porque a gente vai discutir isso mais à frente. Nós temos que nos unir. E como nós vamos nos unir? Aí eu vou escolher a Fátima, vou preterir a Jane, vou ficar com a Tereza e a Glória ou a Solange, enfim, não pode ser assim, né? Nós temos que nos unir, mas nos unir como? Em torno de quem? Do quê? Essa é a questão. Temos que nos unir em torno do Cristo. O que é que ele passou para nós? O que é que ele nos disse? O que é que ele exemplificou? Quais foram os seus ensinos? Qual foi a verdade que ele passou para todos nós? É isso que nós temos que nos unir nisso. E não no que eu penso, no que a Jane pensa, no que o outro pensa, no que o professor, enfim, o médium, o catedrático. Não. Nós temos que nos unir no que o Evangelho nos trouxe. É isso. É essa união que ele pede. Então, quando a gente fala que nós estamos unidos no Cristo, nós temos que estar unidos de mente, pensamento, sentimento e ação. Se ele disse que não devíamos matar, não podemos matar e dizer que estamos fazendo isso em nome de Deus. Então, nós precisamos reavaliar as nossas posições, o nosso pensamento, a nossa palavra, a nossa atitude. É necessário reavaliação, mudança de roteiro, para que a gente possa alcançar aquilo que nós temos que alcançar nessa encarnação. Porque essa encarnação, embora esteja sendo uma encarnação muito difícil para todos nós, eu tenho certeza, não é difícil só para mim, é difícil para todo mundo. Para uns pode ser mais sacrifício, para outros pode ser um outro tipo de sacrifício, mas todo mundo está passando por um momento difícil. É preciso ter responsabilidade
pelo que se está passando, como estamos passando, para entender por que estamos passando. E nos unir dessa forma aqui que ele nos coloca, né? É união de espíritos e não de personalidades. Isso, exatamente. Mas eu acho que nós temos muita dificuldade, eu falo por mim também, ainda falo por mim, de nos sentirmos espíritos, porque nós somos espíritos. Essa é uma grande dificuldade que eu acho que eu ainda tenho. Estou trabalhando nisso, mas porque a união, para haver essa harmonia de um ponto ao outro do universo, é só se entrarmos em harmonia de espíritos, espíritos unidos. E lembrarmos sempre, como você falou, que nós temos que nos unirmos uns aos outros em espírito, mas lembrar daquela escada que nós temos que subir. André Luiz fala isso em suas obras. Você está subindo a escada, mas você tem que estender a mão para o que está no degrau de baixo. Porque se você não fizer isso, você também não está caminhando. Exatamente. Bom, isso é o que eu penso. Por isso que é união de espíritos, mas de espíritos evangelizados, porque todos somos espíritos, não é? Mas nem todos nós somos evangelizados. Às vezes somos evangelizados por uma coisa, para outra não. Né? Aquilo que mexe diretamente conosco nos contraria. Então, como você falou agora, é ter ciência de que quando você está subindo, você tem que estender a mão para que o outro possa ser ajudado e subir também. Porque se você vai na frente, a parte é auxiliar a todos. E nós não estamos, por acaso, no mundo, na família que estamos, que construímos, aonde estamos inseridos, seja no trabalho, seja na sociedade, onde quer que a gente haja, né? Nós estamos no lugar certo para realizar a coisa certa. Então, não perder o nosso semelhante de vista, jamais, jamais. Porque estar evangelizado é saber ceder, é saber renunciar sem sentir tristeza, sem sentir chateação. Você simplesmente deixa de fazer alguma coisa que você gostaria de fazer, porque você sabe que o certo é fazer aquilo, e não aquilo que você desejava. Mas o certo é auxiliar aquele que no momento te pede ajuda, no momento em que você deveria estar fazendo uma outra coisa. Então, é complicado. Mas aquele que busca se evangelizar, ele tem mais recursos para saber direcionar bem a atenção, a direção, o comportamento, né? Então, ele termina: homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Então, aqui ele fala: amai-vos também uns aos outros. Eles nos amam. Independente do que a gente passa, eles nos amam. Se eu matei, se eu roubei, se eu estou fazendo tudo de ruim para o meu semelhante, eu sou amada por Deus. Eu sou amada por Deus tanto quanto aquele homem bom que realiza só coisas boas, porque Deus sabe que eu ainda preciso estar da pessoa. Não quer dizer isso, né? Que a gente não enxergue a realidade, não quer dizer que a gente não veja
não se posicione até, porque não vamos concordar com o mal. Não podemos concordar com o mal, mas não podemos fazer o mal, como aqueles a quem condenamos porque fazem o mal, porque têm atitudes completamente dissociadas do que o Evangelho nos recomenda. Então, realmente é um prefácio que nós mesmos em casa vamos depois poder, será bom vocês mesmos lerem para poder se aprofundar, fazer, né, aqueles paralelos tão necessários. Então, aí eu quis fazer para vocês pudessem falar. A gente vai falando, o que já falou, a gente vai passar à frente, né? A questão de quem são os Espíritos do Senhor, né? A Teresa já nos colocou, né? São as virtudes do céu, são aqueles que já fizeram o seu desenvolvimento pleno, intelectual e moral, em reencarnações, em mundos materiais, tornaram-se puros anjos, vivendo, então, a vida plena do Espírito, trabalhando como colaboradores de Deus. Eles são a nossa meta, nós vamos chegar lá um dia. Valéria, é a nossa... Olha, eu posso falar uma adendo aqui? Aqui eu achei muito bonito eles colocando assim, trabalhando como colaboradores de Deus. Quer dizer, quanto mais elevado o espírito, a gente não pode achar que eles estão num mundo idílico, parado, tocando a lira. Eles, quanto mais elevado, mais eles trabalham em benefício dos menos elevados, né? Então, nós temos... Né? Eu acho que nesse elevado nós somos, menos nós trabalhamos em prol do nosso próximo. E mais a gente recebe o amor e o trabalho desses espíritos superiores, que a gente, às vezes, não tem nem noção, que eles não têm mais os nomes que a gente conhece, né? Então, a gente tem que pensar nisso, que amando, procurando vencer o mal com o bem, como você estava falando antes. Não adianta a gente usar mesmo as armas das outras pessoas. Que diferença nós faríamos no mundo para a gente, para a nossa consciência? A gente não consegue mais. Às vezes você até tem um movimento assim, mais brusco, mas você para e diz, não, isso já não atende mais a minha consciência. A minha consciência vai me cobrar. Não é porque eu estou recebendo trabalho de espíritos altíssimos que estão aqui suportando os nossos defeitos. Né? É muito bonito. Era isso só que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, Fátima. Fazem parte do grupo liderado por Jesus, né? Os Espíritos do Senhor, cooperando na progressão da Terra e da humanidade, constituída de encarnados e desencarnados. Esses já são os espíritos evoluídos, né? São espíritos já angélicos, puros, espíritos bons, primeira, segunda classe, espíritos de todas as categorias, de maneiras diversas, sempre se comunicaram com os homens. A mediunidade é um fato comprovado experimentalmente, é uma faculdade inerente ao espírito que se desenvolve no decorrer do seu processo evolutivo. Aqui está falando da parte da mediunidade, isso não está no livro, tá? Isso daí não é do livro. Então, é um comentário que nós estamos fazendo. De tempos em tempos, sempre que a humanidade necessita de algo mais, impulsionando ao progresso, espíritos superiores vêm colaborar de forma mais evidente nesse avanço intelectual e moral. Então, quando há necessidade, eles vêm de forma mais plena, né, para nos avivar, para nos lembrar do caminho que devemos seguir, né? E porque também nós devemos ser esses colaboradores de Deus. Então, devemos realizar a nossa tarefa diante do mundo no sentido de melhoramento, de harmonização, de elevação, de fortalecimento. Não é fechar os olhos para a vida, para o que está acontecendo no mundo. Não é ser alienado. Pelo contrário, mas é saber agir de forma efetiva, buscando a harmonia, buscando a melhoria, não sendo conivente com o erro, não sendo conivente com o mal, mas fazendo isso de forma correta, de forma acertada, de forma que possamos dar cumprimento àquilo que devemos.
dentro da destinação que cada um de nós tem. Os Espíritos do Senhor, sob o comando de Jesus, tudo organizam para que a sua mensagem sublime fosse realizada na época certa. E então, ele disse para nós, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quantos de nós guardam esses mandamentos? Quantos nós vemos que guardam esses mandamentos, que falam em Deus, que falam em Jesus, que se utilizam deles até para ser eleitos? Mas não guardam, né? Assim como nós também. Então, se nós amamos Jesus verdadeiramente, nós temos que exemplificar os seus mandamentos. Então, ele disse: se me amais, guardareis meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de Deus, a quem o mundo não conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aí fica aí, hein? Uma interrogação, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Consolador é a mensagem de Jesus redivida, não é? Ele diz. Vamos ler, né? O Consolador é a doutrina dos Espíritos. O Consolador, para mim, é o próprio Espiritismo, ou seja, a doutrina dos Espíritos, que veio e vai ficar conosco o resto da vida. E o que é o Espiritismo? O Espiritismo, ele é o quê? É uma doutrina fundamentada no Evangelho. O Evangelho redimido, né? No Evangelho redimido. Então, nós não podemos dissociar. O que aconteceu? Kardec, os espíritos evoluídos, para dar cumprimento a essa missão, trouxe para nós uma nova realidade no sentido de ampliar o nosso conhecimento com tudo que o tempo, a modernidade da época, do século XVIII, pôde nos dar de entendimento, de compreensão, para que pudéssemos compreender as palavras, os ensinamentos do Cristo, que à época não se compreendia perfeitamente. Só aqueles mais próximos, é que tinham maior entendimento, que com eles, os apóstolos, Jesus conversava mais profundamente, ensinava, dizia. Agora, a grande maioria, o que aconteceu? Pegava as coisas ao pé da letra. É mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é? Então, se você pegar, é uma coisa absurda. Mas será que Jesus estava querendo dizer aquilo? Será que era exatamente aquilo que está escrito? Tem um significado, tem toda uma circunstância, né? Um significado, um sentido. Era uma localização, era um lugar. Enfim, não era buraco de uma agulha que a gente costura, né? Então, isso, com o tempo, com a possibilidade do advento do espírito, das mesas girantes, de todo aquela fenomenologia que desagou a partir de 1948 e que chamou a atenção de Kardec lá em 1855, quando ele foi verificar com os próprios olhos aquilo que ele era cético, que ele era
necessita um homem que não iria ceder à questão de fé, sem que ele visse que aquilo era real. Então, a doutrina espírita, ela nos dá a possibilidade grandiosa da compreensão de tudo quanto Jesus nos trouxe. Qual é a doutrina, qual é a religião que pode nos dizer isso? E a gente vai ver na próxima aula a parte de Sócrates e Platão, que são os precursores, que já falavam isso antes de Cristo, né? Então, a mensagem ela é trazida para nós de tempos em tempos, para que a gente vá despertando. Então, eles vêm trazendo os ensinamentos e nós vamos aprendendo, se tivermos com os olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Então, assim, quando a humanidade estava mais amadurecida, preocupada no uso da razão, na interpretação dos fatos da vida, procurando libertar-se das ideias pré-concebidas e dogmáticas, né? É porque é, não pode ser mudado, tem que se aceitar, que imperaram durante séculos e séculos. Essa invasão organizada, quer dizer, essa pleiade de espíritos que veio trazendo todas essas mensagens, todas essas orientações, né? De onde eu estava. Antes de na Terra. Essa invasão organizada nos planos mais altos surgiu na Terra para trazer interpretações mais claras e objetivas das lições de Jesus, baseadas em fatos naturais, até então consideradas sobrenaturais, e muitos envolvidos em superstições. Isso lá em 1800 e qualquer coisa, né? E em 1857, Kardec colocou que eram leis naturais, quando da edição do Livro dos Espíritos, né, data da sua fundação, da fundação da doutrina espírita. Mas até hoje nós vemos isso. Até hoje nós vemos superstições, as pessoas considerarem situações naturais como sobrenaturais, né? Então, eles nos convidam ainda hoje a todos ao estudo e análise desses princípios que dilatam o nosso entendimento e a nossa sensibilidade, impulsionando-nos ao trabalho no bem, pelo bem e para o bem. Eles nos mostram que somos, quem somos, porque aqui estamos e para onde vamos, compreendendo que os ensinos de Jesus podem e devem ser vivenciados por cada um de nós. Então, o Espiritismo nos dá provas de que somos filhos e herdeiros de Deus. Trazemos as virtudes dos céus em potencial, que estão sendo desenvolvidas por nós, por cada um de nós, porque trazemos também a perfectibilidade. Somos passíveis de aperfeiçoamento. O Espiritismo veio para auxiliar os homens e a humanidade a evoluir no roteiro indicado por Jesus, mostrando que é possível amar o próximo, a todo e qualquer próximo, como a si mesmo, despertando no homem a fé que vem do raciocínio, levando-o a encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E também, bem estudado, bem compreendido, ele leva o homem a viver agindo com sua inteligência e sensibilidade, na melhoria perseverante de si mesmo, dos que o rodeiam e da comunidade onde vive, age e reage, né?
Então, amarmos-nos uns aos outros é a meta que o Espiritismo nos estimula a alcançar, com os esclarecimentos das leis naturais. Pensamos que Kardec foi feliz ao colocar como prefácio a mensagem assinada, o Espírito de Verdade, a pleiade de espíritos superiores que colaboram sob o comando do Cristo, de Jesus, na evolução e redenção da humanidade terrena, inspirando-nos, amparando-nos e sendo testemunhas do nosso viver. Então, agora a gente vai ver o objetivo da obra. Kardec considerou necessária essa introdução para o entendimento da obra no contexto da doutrina espírita. Estudando o Evangelho de Jesus sob o ponto de vista das revelações dos Espíritos que deram origem ao Espiritismo, Kardec dividiu os relatos dos evangelistas em 5 partes. Tá? Ele dividiu, primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. O que ele fazia no dia a dia dele, né? Como a festa de casamento, que ele transformou a água em vinho, né? E assim por diante. Os milagres, né? As profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral, né? Então, vamos estudar o Evangelho sob o ponto de vista dessas revelações. Ele percebeu que as 4 primeiras eram e continuam sendo objetos de discussão, né? Ainda hoje há quem duvide se Jesus existiu mesmo, né? Tem muita gente que acha que ele não existiu, que é inventado, né? Percebeu que o Espiritismo, com seus princípios básicos, leva o homem a ter uma moral interna que se irradia para o cotidiano em atitudes e comportamentos, com consequência e sensibilidade. Percebeu que essa moral, né, isso Kardec, é a de Jesus e é a moral universal, é a moral de todos os mundos do universo. Todos os mundos do universo têm essa moral. É essa moral que eles seguem. Eterna, perfeita, a única capaz de dar ao homem a paz e a felicidade almejada por todos, desde o início da civilização. Entendeu, então, Kardec que deveria deixar de lado os aspectos que provocam divergências, polêmicas, e estudar, à luz da doutrina espírita, os ensinos morais de Jesus. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se. A bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Uma pessoa pode conhecer, estudar, praticar a doutrina espírita e ter outra religião. Porque a gente já disse, o espiritismo não é uma religião constituída como as outras. Os ensinamentos que existem nele são universais. Então, não há problema. Isso acontecia à época de Kardec, as reuniões na Sociedade Espírita Parisiense eram frequentadas por várias pessoas de várias religiões, de vários credos, de vários tipos de conhecimento. Aos mais estudiosos e reconhecidos. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. Vejam, os homens que entendem a doutrina espírita, ou vamos dizer também, os ensinamentos de Jesus, e o colocam como regra
de conduta, isso tem que aparecer na vida deles, na vida de todos nós, privada e pública, porque isso é dar verdade daquilo que dizemos ser. O princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça é, por fim e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar. Isso ainda não é o que vemos na sociedade que vivemos, como terra, né? Aí não estamos falando de um país, estamos falando da Terra, do planeta inteiro. Ainda não vemos isso. Alguns, sim, não vamos dizer que são todos, mas a grande maioria pensa uma coisa e faz outra. Para não perder seus privilégios, porque não consegue fugir do seu centro de interesse, que vem em primeiro lugar. Então, assim, o Evangelho segundo o Espiritismo trata o estudo da moral de Jesus, à luz dos esclarecimentos que o Espiritismo traz das leis divinas. Kardec agrupou as máximas do Cristo, descritas pelos evangelistas conforme o tema abordado, de maneira de umas se deduzirem das outras, tanto quanto possível. Imagine o trabalho de Kardec. Uma coisa impressionante, né? Que cabeça também, né? Para organizar isso tudo. O objetivo de Kardec, assim procedendo, era pôr ao alcance de todos, pela explicação das passagens, que, sendo obscuras ou inapropriadas para os tempos atuais, se tornassem claras com as interpretações espíritas. Também quis destacar o desenvolvimento das consequências na aplicação dos ensinos de Jesus nas diferentes situações da vida, demonstrando assim que sua vivência está dentro da capacidade do homem de hoje, no mundo de hoje. Assim, com a doutrina espírita, os ensinos de Jesus tornam-se compreensíveis, atualizados, porque sua moral é eterna. A moral é a de sempre, desde o início de tudo. É a única que devemos seguir. Para todos os tempos, para toda a criação divina. O estudo do Espiritismo nos faz compreender que ele é a chave para o entendimento dos ensinos de Jesus. Nessa introdução, Kardec justifica a não citação dos nomes dos médiuns nas mensagens mediúnicas publicadas, a pedido de muitos deles, para não estabelecer exceções. E por quê? No trabalho da codificação, esses nomes não acrescentariam nenhum valor, servindo apenas para satisfazer o amor próprio pelo qual os médiuns verdadeiramente sérios não se interessam. Então, vocês vejam a preocupação, a visão, o conhecimento, a sensibilidade de Kardec. Já lá, no início de tudo. Então, aquele que estuda a doutrina espírita não pode fugir disso. E, infelizmente, muitas vezes nós vemos que isso acontece. E não é pouco, né? Porque, às vezes, nós dizemos, mas porque foi fulano que disse isso. Um espírito desencarnado, que é um guia. Nós dizemos que é um guia. Será que, às vezes, são guias? Né? Então, vamos
prestar mais atenção nisso, vamos modificar um pouco o nosso interior, vamos valorizar a mensagem, não os nomes, nem de quem recebeu ou mesmo de quem a ofereceu. Porque o que importa é o conteúdo da mensagem, o que ela traz, o que ela está querendo dizer com isso. Então, por aí nós vamos analisando e vamos vendo se vem de um espírito superior ou vem de um espírito imperfeito como nós. Isso é importante. Então, desde daquela época, né, assim como existiram problemas com alguns médiuns na codificação, né, dentro desse tema, ele tratou muito bem, né, colocando as coisas no seu exato lugar. Kardec recomenda que esse livro é para todos, cada qual pode dela tirar os meios de conformar sua conduta à moral. Então, é um livro que qualquer pessoa pode ler, ela não precisa ser espírita para ler. Qualquer pessoa, de qualquer credo, pode ler. Assim como qualquer obra espírita, né, do Pentateuco, né, as obras básicas da doutrina, qualquer pessoa pode ler. Porque há todo um raciocínio, toda uma lógica, é uma ciência de argumentação que até hoje não foi passada por cima pela ciência, né? Até porque ele existe isso. Então, isso é muito importante. O Espiritismo nada exige, explica as leis divinas, demonstrando que todo homem, seja qual for o seu grau evolutivo, pode compreender melhor a moral de Jesus. Compreendendo-a, pode exercitá-la na medida de suas possibilidades, segundo o seu esforço, impulsionado pela sua vontade. Então, ele não exige, ele explica as leis, demonstra a cada um de nós que nós estamos em evolução. Então, aquele homem imperfeito que nós identificamos, pelo menos eu identifiquei lá no início, aqui no início do nosso estudo, que eu sou, quando eu respondi aquelas questões, se eu ainda tenho paixões, se eu ainda sinto raiva, se eu ainda, ou já senti, né? Eu posso mudar isso. O contato com o Evangelho, com a obra espírita, ela nos oferece bênçãos de luz para que a gente se modifique, transforme essas paixões que nos acorrentam para que possamos dar asa a sentimentos puros, sentimentos elevados, sentimentos de gratidão a Deus por tudo que nós estamos passando. Porque devemos aprender a ser gratos por tudo que a vida está nos oferecendo. Porque a vida está nos oferecendo a oportunidade de nós nos modificarmos, de nos reavermos com os nossos equívocos, nossos erros, os nossos crimes do passado. Então, a vida vem, bate a nossa porta, a porta da nossa mente, a porta do nosso coração, dizendo, vem, filho, essa é a tua oportunidade, aceita a prova. Aceita, vem comigo, aceita a prova, eu estou contigo, caminharei contigo. E muitas vezes nós dizemos aceitar, mas não aceitamos. Lutamos porque não aceitamos, porque achamos que estamos sendo colocados numa situação que não merecemos. Então, precisamos estudar mais. Precisamos estar mais com Jesus. Porque Ele está sempre conosco, mas nós é que não estamos sempre com Ele. Então, precisamos nos esforçar, impulsionados pela vontade. Assim, querendo, inicia um novo curso de aprendizado, sendo ele o aluno e Jesus o mestre,
Onde irá aprender a melhorar-se no que já possui de bom? A corrigir-se nas suas más inclinações, atraindo espíritos benévolos que o inspiram e o auxiliam. E como nós somos auxiliados por eles. Perseverando num dado momento, ainda nessa existência, sentir-se-á uma pessoa melhor, com mais e bons amigos, e gozará então de uma felicidade relativa a um mundo imperfeito, mas que o estimulará a continuar nesse caminho, com confiança, com prazer, sentindo-se mais forte para continuar perseverando no bem, apesar das quedas e dos efeitos. Então, meus irmãos, vale a pena o nosso estudo, nosso esforço de estudar. O Evangelho segundo o Espiritismo, todos os dias, do início ao fim, e quando terminar, a gente deve recomeçar de novo. Vale o esforço, perseverantemente, de tentar vivenciá-lo nas diferentes situações cotidianas, com quaisquer pessoas, em qualquer lugar, a começar principalmente dos nossos. Esse é um convite que Jesus faz para cada um de nós, que a gente possa aceitar esse convite. Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e transformar os nossos corações, para que sejamos pessoas mais fortes, com mais condições de vivenciar aquilo que devemos vivenciar nessa encarnação. E não tenhamos medo, busquemos sempre a Deus, a Jesus, e também aos amigos, através da prece, da oração, que é um bálsamo para cada um de nós, para que possamos buscar todo esse lenitivo e colocar em prática todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. E possamos juntos, né, vivenciar esse com Jesus todos os sábados, mas fazê-lo mais próximo de nós todos os dias, permanentemente, sabendo que nós não estamos sozinhos, que Ele está sempre conosco, que Ele traz sempre a sua alegria e estende sempre as suas mãos para cada um de nós, nos auxiliando nas nossas tempestades, nas nossas dificuldades, nos problemas que estamos vivenciando, porque Ele sabe que nós temos condições, se quisermos, temos condição de vencê-las. Então, fica aqui o convite de Jesus para cada um de nós, para que a gente persevere no bem, busque a compreensão, busque a aceitação dos problemas, das dificuldades, mas uma aceitação que é dinâmica, que busca soluções e que não se entristece, que de vez em quando pode até deixar cair umas lágrimas, né? Porque nós não somos de ferro, e as lágrimas, elas lavam também a nossa alma. Eu choro. Eu já chorei muito nessa pandemia, por várias razões, por vários motivos. Por mim, pelos outros, enfim, por circunstâncias, né? Então, chorar também é bom, chorar com aceitação. É como se fizéssemos uma limpeza na nossa alma. E nesses momentos, os seus emissários, os benfeitores espirituais, esses espíritos bons que nos assessoram, que são nossos companheiros de jornada, que nos orientam, que intensificam as nossas vibrações positivas e amorosas, eles estão sempre conosco. Então, mesmo que a gente esteja sozinho no nosso lar, que não possa contar com algum familiar nesse momento em que passamos essa pandemia, saibamos, tenhamos a certeza de que não estamos sós e que também podemos contar uns com os outros. Estamos à disposição.
E é isso que ele deseja. Que nos amemos, que nos unamos em torno dele, em seu nome. E é essa mensagem da tarde de hoje, e que vamos terminar com uma música que eu trouxe, que eu gosto muito, e vou pedir para cada um cantar, hein, junto, tá bom? Quero ouvir a voz de todo mundo, hein? Luz. Quanta luz. Quando penso em Jesus, como a gente pensa muito e vai pensar mais ainda, fica aí o convite. Toda vez que eu penso, meu coração, meu bem. Toda vez que eu penso, Tá cantando, nem o Jorge, nem a Rosana, nem a Solange. toda vez que eu canto, A Rosane, eu sinto paz. quando penso em Jesus, me perfuma numa doce os meus anseios se transformam e eu sinto no coração vai crescendo, vai crescendo. Quando penso em Jesus, só quero amar. Olha o coração ali. Essa paz cheia de vida, renovação, Bonita música, né? Voltamos. Deixa eu tentar aí agora. Entrou Dona Rosane. Depois eu fiquei, hein? Mas
quando a gente está pensando em Jesus, é só alegria, né? A gente sente um reconforto realmente, né? Um fortalecimento. Esse fortalecimento trouxe para a gente. Não estou escutando a Valéria. É a voz da Valéria. Está baixa, Valéria, sua voz. Estão ouvindo agora? Agora melhorou. Tem que falar mais alto, então. O problema deve ser aqui do microfone, então. Está muito baixo, Valéria. Não está se ouvindo. Dá para ouvir. Não? Mas está no volume máximo. Estão me ouvindo? Muito baixo. Baixinho. Não sei por quê. Você está falando segredo. Estão ouvindo agora? Agora eu ouvi. Não é possível. Tiraram a Tá minha... muito baixinho, muito baixinho. Falei muito e tiraram a minha voz. Bom, já estamos na nossa hora, nós combinamos acabar mais cedo, né? Já são... Bom, tá faltando... não. Ainda temos... Vamos terminar às 19h45. Então, dá para fazermos a nossa prece final e dar boas-vindas de novo a todos vocês que vieram nesse primeiro estudo, que participaram conosco, que estiveram também, a todos que estiveram conosco ano passado, que estarão com certeza esse ano, que hoje não puderam aqui estar presentes. Eu queria agradecer, né? Agradecer a oportunidade de ter esse laço com vocês. Vocês estão ouvindo? Baixinho, mas... Muito baixo. Mas dá para ouvir, Dá para escutar, dá para escutar. Agradecer a todos que estão participando do grupo, né? Do grupo de oração. Agradecer a Deus pela saúde de todos, especialmente a saúde da nossa querida Rosane, que está aqui presente, que passou maus momentos, né? Momentos difíceis. Eu estou puxando aqui para ver se eu fico mais próximo. E que nós agradecemos muito, muito a Deus pela sua recuperação, assim como nós estamos... O som da Rosane está fechado. Agradecemos também a todos, a Deus por todos que estão se recuperando, e também agradecemos àqueles que também, por alguma razão, Deus conhece, que não puderam se curar fisicamente e que fizeram a grande viagem. Eles estão indo com as nossas vibrações também de paz e de um novo amanhecer para cada um deles. Então, que Jesus nos abraçar nesse momento em que nos unimos nesse estudo, que nós sabemos será edificante para cada um de nós e nos fará melhores pessoas, mais amorosas, mais atentas do bem, mais previdentes, mais operosas, mais solidárias. Então, eu rogo e agradeço a Deus por tudo quanto Ele tem dado a cada um de nós do grupo. Esse seja o primeiro de muitos encontros desse ano com todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, una esse grupo cada vez mais. E que em cada lar possa a luz de Jesus penetrar, sendo a saúde, o equilíbrio, a renovação para todos. Muito obrigada, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, por esse a cada um de vocês. Cada um mora no coração. Dê um beijo
Na Miri, tá? Obrigada. Um beijo para todos. Obrigada, Valéria. Foi ótimo. Saudade de Beijo para Tchau. todos. Beijo para todos aí. Vai chegar essa hora. Beijinho. Boa Vamos noite. perseverar. Vamos orar e ilumine os governantes e que tudo dê certo. Melhor. Um Vai beijo dar. para você. E foi muito bom ter a Rosane entre nós. Muito bem-vinda, Rosane, com a graça de Deus, com a graça de Deus. Muito, muito bem-vinda, Rosane. Que bom, que bom. Muito bom mesmo. Gente, olha, é muito bom estar de volta. E quando eu estiver menos cansada, aí eu falo com vocês melhor. É porque eu ainda fico muito cansada quando eu falo, mas quando eu estiver melhor, aí eu falo. Não se preocupe. Beijo. Você está ótimo. Beijo. A presença já diz tudo. A amorosidade de todos aqui, né? Porque nós formamos uma família, né? Formamos uma família, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. É sábado, hein? Até sábado. Obrigada. Até sábado. Deus Até sábado. Sábado, tchau. Tchau, até sábado. Obrigado, Valéria. Tchau, Um beijinho, abraço a gente. todos. Boa Beijinho. semana a todos. Boa noite a todos. Beijo a todos. Beijinho. Beijinho. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Que horas a prece? Tchau. É. Estaremos lá. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigado, Valéria. Obrigada, Jane. Obrigada a vocês todos. Fiquem com Deus. Cuidem. Obrigado, gente. Se Cuidem. Fica cuidem. com Deus. É, Se cuidem. cuidem. Nos cuidemos. Tchau, Pri. Beijo. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Deus quiser. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Florinha. Tchau, Solange. Tchau, meu anjo. Fique com Deus. Tchau. Todos vocês. Tchau. Igual. Tô indo, tô indo. Tchau. Beijo, beijo. Tchau. Deus. Tchau. Tchau. Boa semana.